12. 2025. Estamos no quarto ano e no dia 289 desde o início da inversão total. Sejam muito bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao relatório diário de situação. Sensacional! Esta é realmente a melhor comunidade que alguém poderia desejar. Em 2 dias, já atingimos 11% da meta. Vocês são incríveis. Isso beneficiará todos que, graças à sua doação, poderão sobreviver à guerra. Lembrando, para cada novo assinante, eu também doarei mais 4 centavos enquanto a campanha durar. Com 100 mil assinantes, atingiremos um valor de 4 dígitos interessante. A maior doação individual receberá uma bandeira do One Tag Tick assinada. Todas as informações estão no topo da descrição do vídeo. Recentemente, em Volfchansk, houve um avanço territorial russo que, em poucos dias, permitiu que eles controlassem a parte norte da cidade. Basicamente, trata-se de tudo acima desse corpo d'água, com essas 3 pontes que conectam as 2 partes da cidade aqui. Tudo agora está sob controle russo e eles avançaram um pouco mais ao sul. Aliás, esse pedaço amarelo aqui, eu nem cheguei a atualizar, mas isso aqui foi retomado pelos ucranianos. Então, no final das contas, pode-se riscar isso aqui, e é assim que o mapa fica no final. E aqui tem um novo vídeo, porque os soldados russos reclamam explicitamente que foram atacados novamente pelos ucranianos, aqui. Soldados do 82, o Regimento Motorizado de Fuzileiros da Rússia, reclamam aqui sobre a situação. Porque nas gravações dizem que a chamada base deles foi completamente queimada. Tudo foi destruído até o zero e não sobrou nada. Isso indica um acerto total de uma posição, provavelmente após ataque preciso de drone ou artilharia. Outro acidente aéreo ocorreu na Rússia. Um An-22 caiu. Segundo informações até agora, a tripulação está morta. A aeronave perdeu contato após o último contato por rádio por volta das 11 horas da manhã. Depois disso, destroços foram encontrados no reservatório de Uban, perto da vila de Ivankovo. As operações de busca e resgate estão em andamento. Nenhum detalhe oficial sobre a busca ou causa foi divulgado. Nem o número de tripulantes é conhecido. Fala-se em 7 pessoas a bordo, mas, basicamente, é uma das maiores aeronaves com hélice da frota aérea russa, que normalmente acomoda 5 a 6 pessoas, ou seja, como tripulação. Ou seja, se relatam 7 perdas, talvez houvesse outro passageiro a bordo, além da tripulação. Ainda não está claro o que os russos transportavam ali. No entanto, uma coisa é certa, a série de quedas de avião na Rússia ainda não acabou. A falta de manutenção e de pessoal também agravam a situação. E como já disse muitas vezes, vamos ver isso cada vez mais, e como podemos ver, estamos realmente vendo isso cada vez mais. Os russos sempre dizem na televisão de propaganda que agem com precisão cirúrgica quando atacam alvos na Ucrânia, mas isso é obviamente mentira, já que há anos vemos que eles atingem praticamente qualquer coisa. Pode ser um hospital infantil, prédio residencial ou shopping center, não apenas um alvo militar. Para ver melhor os efeitos dessa precisão cirúrgica, você pode dar uma olhada em Bakhmut no Google Maps. Há poucas horas, saíram as primeiras imagens de satélite online mostrando o mundo russo após a libertação. Vamos analisar rapidamente nosso mapa de situação. Bakhmut está localizado um pouco mais a leste, exatamente aqui. Naquele período, o grupo Wagner estava realmente presente aqui. Isso foi no auge deles, na batalha por Bakhmut e a última grande batalha como grupo militar independente. Isso já faz meses, e desde então os russos também não avançaram. Mas isso não vem ao caso. Naquela época, eles tentaram cercar a cidade, mas não funcionou. Em algum momento, o grupo Wagner, devido à forte pressão que recebeu do Ministério da Defesa e também pelas brigas que tiveram por causa disso, invadiram o leste da cidade e conseguiram conquistar a cidade pedaço por pedaço. A última, ou uma das últimas batalhas. Ela aconteceu aqui, no Hospital Infantil, na parte oeste da cidade. E é exatamente para ele que vamos olhar agora no Google Maps. Este aqui é, no fim das contas, o Hospital Infantil. Isso é um pouco assustador, vou dizer assim. É possível ver imagens antigas do Google Street View e compará-las com as novas de satélite. Então, como eu disse, esta é a área em questão, o Hospital Infantil no oeste da cidade, que acabei de mostrar.
É assim que isso aparece no mapa agora, quase irreconhecível, como pode ver. O telhado e os prédios ao redor desabaram. O parque, ou antigo jardim do hospital que vimos, ficava aqui ao lado. Ele não existe mais, nem parece que já houve um jardim ali. Tudo ficou marrom, cinza e triste, assim como o resto da cidade. Também aqui, em todos os bairros residenciais ao lado, quase não há mais uma casa que tenha um telhado, ou em que se possa reconhecer o que havia antes embaixo. Eu selecionei mais 2 lugares que eram bem interessantes. Por um lado, é esse parque municipal em uma tarde bastante bonita e ensolarada, que você pode ver aqui. Aqui atrás, um arco bem interessante, aqui uma estátua que ainda é bem marcante, assim como essa praça cheia de flores. E claro, aqui um prédio muito marcante, do qual quase não resta nada no mapa real. Este é o prédio marcante sobre o qual acabei de falar, ou o que restou dele. Aqui era o Parque das Flores, onde ficavam todas, e este é o arco, ou o que restou dele. Vemos muitos escombros ao redor. Como último lugar interessante, escolhi este aqui. Este é a estação de trem, não a estação central, mas uma das estações da cidade, com um telhado tipicamente turquesa ou água marinha que fica aqui. E praticamente este estacionamento muito chamativo e o local de retorno bem aqui na frente do prédio. Ele também é bem visível do alto, aqui em meio a um deserto cheio de destruição. Os trilhos ainda estão na estação que só restou isso. O telhado azul já não existe mais. Ainda dá para perceber que aqui já existia um saguão de entrada com 2 prédios anexos ou com 2 extensões nas laterais. Mas o resto está destruído, até mesmo aqui. O pequeno quiosque que ficava aqui foi destruído, assim como praticamente tudo na cidade. Olhar para o leste é interessante, porque aqui temos praticamente a imagem antiga, ou seja, a imagem de satélite antiga, este quadrado aqui. E aqui está a nova. E aqui dá para ver exatamente o rastro de destruição. Assim era Bakhmut antes dos russos libertarem a cidade. E aqui do lado esquerdo dá para ver como está atualmente. Mas Bakhmut é apenas um dos muitos exemplos. Quase toda cidade que os russos conquistaram aqui se parece com Bakhmut. No fim, tudo o que conquistaram foi destruído. E aí a gente se pergunta, claro, por que destruir tudo isso? Por que sacrificar tantos dos próprios homens? Para então conquistar um pedaço de terra que foi completamente destruído e onde dificilmente haverá algum crescimento econômico ou pessoas dispostas a reconstruir tudo isso, especialmente enquanto estiver ocupado pelos russos. E se considerarmos outras áreas sob controle russo, como Donetsk, que nem foram disputadas. Como cidade, vemos que as condições de vida lá são ruins e os russos estão lutando ali. Nem isso eles conquistaram com o movimento separatista. Lá, as pessoas não têm água encanada. Os russos não se importam, pois são só territórios que conquistaram. E mesmo no coração da Rússia, vemos em muitas aldeias como é a conexão com o transporte, como é talvez o acesso à educação ou à cultura. Vemos muitas aldeias na Rússia e também vilarejos que parecem como há 100 anos, e as pessoas lá vivem também como há 100 anos. E se ninguém se importa, eles não alcançarão melhor padrão de vida. Provavelmente, também não se deve esperar isso nas áreas recém-conquistadas pelos russos na Ucrânia. O Axios relata que o presidente ucraniano Zelensky está sob crescente pressão dos Estados Unidos para concordar com concessões territoriais maiores e outras concessões no chamado Plano de Paz de Trump. Um funcionário dos Estados Unidos da América discordou disso e enfatizou que Washington também exerceu a mesma pressão sobre Putin para suavizar suas exigências máximas. Para Kiev, a situação segue delicada. Discutir a cessão de territórios seria visto como capitulação e poderia recompensar uma agressão russa, não contê-la. A pressão dos Estados Unidos da América, real ou percebida, aumenta a tensão na Europa. Pessoalmente, não vejo que tenha havido pressão sobre Putin. Se tivessem feito isso de forma séria, provavelmente a guerra já teria acabado e vocês nem estariam vendo este vídeo. Enquanto os americanos continuam achando que Putin está interessado na paz, ele faz um novo decreto ser redigido. Putin assinou para que reservistas na Rússia sejam convocados para exercícios no próximo ano. Isso quase não combina com a narrativa. Ele não busca paz de verdade, apenas repõe o que perdeu até agora. Moscou mantém a máquina de guerra ativa, enquanto Washington finge que o conflito pode ser congelado com palavras amistosas.
Para a Ucrânia e Europa, isso significa mais pressão e menos ilusões. Mas o problema da Europa também é que ela mesma quase não age. Muitas reuniões e conferências, vários resultados, mas pouca mudança, o que tem seu custo. Mas o que esperar quando enviamos a Bruxelas vários tomadores de decisão incompetentes em seus países, mas tão bem conectados que não podiam ser afastados totalmente? Mas isso é outro assunto. Em Pokrovsk, os russos levam a sério. A região sul de Mønerat, a zona de artilharia, está sob controle russo. O norte segue fortemente disputado. Perto de Rivne, há uma geolocalização no Alfinete Vermelho, onde soldados russos erguem duas bandeiras. Isso não quer dizer que o norte de Pokrovsk esteja perdido, pois no Alfinete Azul, soldados ucranianos hasteiam uma bandeira. E isso no mesmo dia. Parece ser um movimento nordeste dos soldados russos, deixando a cidade para finalmente fechar o cerco. Por que digo isso? Porque há semanas os russos afirmam que o cerco está fechado, mas não está. Ainda assim, a situação é péssima para os ucranianos. Pelo que vejo, são menos de 1 quilômetro que ainda permanecem abertos entre as duas frentes aqui. Isso piora muito a situação dos soldados em Mønerat. O Secretaria do Patrimônio da União informa danos graves no terminal de gás natural liquefeito russo de Temryuk, em Krasnodar. Após ataque de drones, em 5 de dezembro, a instalação queimou por 3 dias. As primeiras imagens só foram divulgadas hoje. Segundo a Secretaria do Patrimônio da União, 20 dos 30 tanques de combustível foram destruídos. Um vagão-tanque, um depósito intermediário e a estação de transbordo de águas pluviais também pegaram fogo. Isso é um golpe duro, pois a paralisação afeta um importante ponto de transferência de combustível no Mar Negro e obriga a Rússia a fazer desvios, percorrer distâncias maiores e, naturalmente, a proteger ainda mais a infraestrutura restante. Há risco imediato de escassez no abastecimento regional. Reparo de pessoal e material. A médio prazo, mais tropas aqui, que Moscou dificilmente pode bancar, pois farão falta em outros locais. Um agradecimento especial vai para os membros do canal Audien Crew e, acima de tudo, para o Tenente-Coronel Reneke. E com isso, agradeço por ouvirem. Fiquem à vontade para se inscrever no canal, deixar um like e um comentário, e até o próximo relatório de situação.